Bora lá, e o Goiás é o assunto, já que pega o Avaí às 8h30 na ressacada e com problemas. A vitória contra o CRB na semana passada foi importantíssima. Manteve o Goiás fora da zona do rebaixamento. Porém, a 2 pontos do Brasil de Pelotas, 17º colocado. Por isso, o jogo de logo mais contra o Avaí fora de casa vale, e vale muito. A gente está encarando esse jogo com importância enorme, né? Mesmo na situação onde nós nos encontramos, a gente vai enfrentar o 2º colocado, e uma vitória nossa em cima do 2º colocado significa que a gente fica apenas 4 pontos deles. Então a gente está trabalhando isso com os nossos atletas. O artilheiro da Série B com 7 gols, Lucão, está suspenso. Também não jogam por causa do 3º amarelo o volante Gilberto Júnior e o meia Giovani. Ney Franco quebra a cabeça para que o time mantenha o aproveitamento dos últimos 4 jogos, em que venceu 3 e empatou 1. Cada jogo, cada rodada, você pega um adversário com característica diferente e com objetivos diferentes dentro da competição. Nesse caso, uma equipe que quer se manter entre os 4 primeiros, vem de uma derrota, né? Então, em outros momentos você pega equipes que têm zona de rebaixamento ou da intermediária também querendo recuperar na mesma situação que a gente. Então não dá para escolher o adversário. Acho que a gente tem que preocupar mais com a nossa equipe. A gente entende que jogar com o Avaí lá sempre é um jogo muito difícil, né? Do outro lado, o Avaí do experiente técnico Geninho é o 2º com 22 pontos. Na última rodada, perdeu para o Oeste fora de casa por 1-0. Por isso, o jogo desta noite vale a permanência entre os 4 melhores. E num campeonato apertado como está, manda o bom senso que você tente fazer os pontos, né? E nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, que é começar a fazer uma performance melhor em casa. A nossa performance fora de casa é muito melhor do que em casa. Então, eu acho que nós temos que começar a confirmar a ressacada, que sempre foi uma aliada muito grande, né? Quando eu estive aqui em 2014, a nossa performance em casa, praticamente, que nos levou ao acesso. E a gente tem que voltar a isso. Não sabemos. Estamos aqui comentando que teve um atropelamento lá em Sochi hoje, né? Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridos. Daqui a pouquinho a gente pode falar disso aqui também. Mas Goiás e Avaí, bora lá. Olha o Geninho aí, diz que tem que melhorar o aproveitamento em casa. O Avaí em 6 jogos, José Roberto Silva, ele ganhou 2, empatou 3 e perdeu 1. E ganhou 4 fora. Ele disse, inclusive o nosso rendimento é melhor fora de casa do que dentro. Isso, e isso vem sendo algo constante lá no futebol catarinense, até nos clássicos. Nos últimos anos, Pasquetto, vem sendo assim, né? Lá temos muitos clássicos, Avaí, Figueirense, aí entra o Joinville, entra o Criciúma e a Chapecoense também. Então são 5 times que fazem os grandes jogos lá de Santa Catarina e é muito comum o visitante ganhar. E aqui também a gente vem vivendo isso, né? O Goiás ganhou do Atlético como visitante, só tinha torcida do Atlético. O Vila ganhou do Goiás? O Vila ganhou do Goiás, só o Atlético que não ganhou do Vila, mas não perdeu também, empatou. A Ponte Preta ela só ganha fora de casa. Ela acabou de vencer o Figueirense. Então é um bom sinal para o Goiás. O Goiás já ganhou do Londrina, já ganhou do Atlético, tem 2 vitórias fora. O Avaí só tem 2 vitórias em casa. O que muda, que faz essa diferença, é a questão da necessidade de jogar. Porque quando o Avaí vai jogar lá para a torcida dele, ele tem que iniciar as jogadas, né? E o Goiás fica com uma responsabilidade menor, uma pressão menor, fica mais na marcação, e aí quando retoma a bola, porque nenhum time dá a bola para o outro. Tá todo mundo quase falando isso, né? Os ex-jogadores falam, o Corinthians dá a bola para o adversário. Não dá bola, pode não dar conta de ficar muito tempo com ela, perde a bola e aí o adversário vem para o jogo. Então, o Goiás vai ter os seus momentos no jogo, e só que está desfalcado demais, né? E considerando que o time deve ser, não está definido, o Ney não antecipou, a zaga é aquela mesma, aí no meio campo, João Afonso,
Thiago Luiz, Cajá, Gedós. Imagino que o Gedós no posicionamento de meia. Na frente, Felipe Garcia e Michael. Considerando que você não tem um artilheiro, que é o Lucão, e tem o Felipe Garcia, faz muita falta, né, Jean? Não só o Lucão, né? Os jogadores que saem fazem muita falta. O Thiago Luiz, quando jogou nessa função de segundo volante, não foi tão bem. O João Afonso não é titular. O Cajá é um jogador que marca muito pouco. E, na verdade, ele mal faz uma sombra. Ele é o jogador que basicamente fica livre para tentar puxar o contra-ataque, fazer o lançamento. Para ele não muda. Nem o Gedós, ele volta de contusão. Por mais que já tenha aí 1, 2, 3 semanas que ele tenha voltado para os treinamentos, já tenha jogado, não é a mesma coisa. Você perde o jogador de frente, a referência, e perde o Carlos Eduardo. Então o grande problema do Goiás não é nem quem entra, é questão de que muda muito. E tem um detalhe, viu, Doni? Esses 3 caras que estão fora, eles foram essenciais nessa recuperação do Goiás. O Gilberto Júnior, o Giovani e o Lucão. Essenciais. Participaram diretamente das 3 vitórias e do empate nos últimos 4 jogos. Pois é, Pasquete, eu acho que tem um outro problema aí que é o que eu me preocupo. Eu preocupo assim, do ponto de vista de análise. É que o Goiás não tem quem marca, né? Só tem um para marcar. Desse meio campo. Malemar, né? Olha lá. Malemar, que é o João Afonso. Exatamente. Bicho, a recordação que eu tenho do João Afonso é a pior possível. É ele aquele dia lá em Iporá, o Goiás tomando de 4, ele jogando de calça jeans molhada. Pois é. Aí você vê, o Cajá, vocês acabaram de dizer aqui, não marca ninguém. O Gedós, o Jean disse aqui, volta de contusão. O Thiago Luiz, com todo respeito, desde o ano passado, nunca está em forma. Joga 10 minutos, 15 minutos. Quando ele jogou de volante, Doni, lá em Porto Alegre, ele foi muito mal. Pois é. Então, eu acho assim, o time está ofensivo demais. Agora, quem sabe daqui para as 8h30 o Ney Franco não nos surpreenda, né? Colocar um time mais assim, não quero ensinar o Ney Franco. Forte. Eu não quero ensinar o Ney Franco a fazer o serviço dele, até porque ele está rico fazendo esse serviço e já é bem sucedido, né? Já ganhou muitas coisas aí na vida fazendo isso. Porém, ele poderia fazer o jogo é fora de casa, o Avaí pode estar indo mal em casa, mas não está fazendo uma campanha tão ruim, apesar isso, é segundo colocado. Mas entendeu? É um adversário difícil. Não joga um bom no Avaí hoje, que é o Renato, que é lateral e meia. Ele está machucado, ele não joga. Pois é, eu acho que ele devia colocar mais gente no meio campo, mudar o sistema. Mas não teve tempo de treinar. Pô, mas põe 2 volantes ali, não tem um Madison aí, não ajuda, bota um garoto para correr atrás pelo menos dos caras. Olha aqui, nós temos imagens da Serrinha, que está em plena reforma, daqui a pouquinho mostraremos.